Olá, meus caros, momento da pregação. Vamos lá, São Mateus, capítulo 24, versículo 15, continuando na série dos sermões. O sermão continua a grande tribulação. Leamos o texto sagrado. São Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás, a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganaria até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntará às águias. Então estamos aqui diante de um sermão de Jesus falando acerca das últimas coisas de escatologia, que é o estudo das coisas finais, que é o estudo do fim do homem, do fim do mundo, do fim de todas as coisas. Então Jesus chegou a dizer aqui no versículo 15, relatado obviamente por Mateus, que quando virmos que a abominação da desolação, que o profeta Daniel falou lá no capítulo 9, precisamente versículo 27, mas em todo o capítulo você vai perceber mais ou menos isso, que está no lugar santo quem lê atenta. Ou seja, quando nós cristãos virmos a profanação num lugar santo, é para nós ter como um sinal que algo está para acontecer. Essa evidência fática já até ocorreu, porque, de acordo com a história, na era cristã, 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém fora destruído. E foi destruído exatamente por conta da seita dos zelotes, dos religiosos, que eram mais radicais, que estavam próximos ali dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, e que a Bíblia não cita, apesar de dar algumas características de que existisse esse determinado grupo. Então, quando há exatamente a destruição do templo, onde estava destinado sacrifícios, onde estava destinado a entregar o dízimo, onde estava destinado a fazer práticas ritualísticas santas, e agora não há mais essa possibilidade, cumprindo também aquilo que Jesus disse, chegará uma hora que nem no monte, nem no templo, mas adorareis não nesses lugares, mas a Deus em espírito e em verdade. E quando ocorre isso, os judeus perdem o lugar sacro de adoração a Deus, lugar que o próprio Jesus reverenciou, quando ele vai e expulsa os vendilhões da casa de seu pai, que estava fazendo da casa de Deus, que é chamada casa de oração, a casa de comércio, de
vendilhos ou de vendilhões, né? De comércio, de vendas. Então é destruída exatamente no ano de 70 depois de Cristo, quando os exércitos ou as tropas do general Tito invadiram a cidade santa, porque a sua população havia se revoltado contra os romanos. Na época, o movimento político dos zelotes, que tinha envolvimento também de cunho político, teria dado causa à rebelião, que acabou resultando no verdadeiro massacre. Tudo isso Jesus previu ao falar aqui no versículo 15, né, ou deixar descrito, porque ele não escreveu, mas sim, possivelmente o evangelista ou o discípulo Mateus, que quando virmos a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, então quem lê atenda. Era para o povo tomar cuidado já da sua época, que algo de ruim iria acontecer. Estava prestes a acontecer. Então, tudo que foi descrito realmente denotavam não só o futuro, bem futuro, mas também o futuro bem próximo. Porque Cristo, segundo a cronologia, faleceu no ano 33 a 30, de 33 ou de 24 depois de Cristo. Ou seja, cerca de pouco mais de 30 anos vem ocorrer então a derrocada, a destruição do templo de Jerusalém. E cumpriu exatamente as profecias de Daniel aí também, das 70 semanas. Agora, esse versículo pode ser interpretado de uma maneira simbólica. Nós falamos da interpretação histórica. Com o simbolismo, ele pode representar aquilo que futuramente ocorrerá com a igreja. Veja que o que ocorreu em 70 depois de Cristo foi com a população israelita e os judeus, não necessariamente com a igreja. A igreja obviamente sofreu as consequências desse massacre. No entanto, ela como igreja não chegou a participar totalmente disso. E as suas perseguições eram de outras ordens. E veja como esse fato demonstra claramente que o povo de Cristo da sua época, né, realmente acreditava que o Messias viria para tirar eles do poder de Roma. Como o Messias que eles viram os sinais maravilhosos tirado do poder de Roma, então não acreditaram nele e fizeram justiça entre aspas com a própria mão, ou com as próprias mãos. Ainda segundo a história, diz que houve mais tarde uma rebelião liderada por um falso Messias chamado Simão Bar Kokhba, o Kokhba, entre 132 e 135 depois de Cristo. O imperador Adriano aniquilou Jerusalém, expulsou os judeus da Palestina e ergueu um templo ao deus Júpiter, no mesmo local onde era o santuário sagrado. Assim, as comunidades cristãs que lá existiam não deveriam tomar partido nesses conflitos, quer dizer, cumpriu literalmente o que Daniel falou, abominação no lugar santo, destruir o templo de Jerusalém no mesmo local, criaram então aí um templo a um deus pagão chamado Júpiter. De fato, os crentes que estavam na Judéia, cumprindo também o que Jesus falou, fugiram de Jerusalém, antes de estar em Pela, nas montanhas da Transjordânia, que hoje é a Transjordânia. Tiveram um comportamento que para os radicais zelotes certamente foi visto como sendo de covardia e de traição. No entendimento desse partido de guerrilheiros, o judeu teria que resistir militarmente ao dominador estrangeiro, sendo certo que os tais pretendiam se impor pela força e não atentando para os desígnios de Deus. Ignorar o poder da palavra através do diálogo construtivo.
Pois bem, temos uma interessante situação que parece paradoxal. Se as perseguições serviram de uma oportunidade para os discípulos testemunharem, torna-se inútil e até prejudicial a causa do reino de Deus se a igreja desse o seu apoio aos zelotes. Assim, a fuga para os montes não somente poupou a vida das pessoas das comunidades eclesiásticas, como também contribuiu para enfraquecer o propósito incorreto daquele movimento insano e violento de protesto dos zelotes. Importante considerarmos que no grito e na execução do confronto bélico inexiste a oportunidade de diálogo até que as partes se silenciem por alguns instantes. A pregação do evangelho que busca a construção do novo é antes de tudo uma conversa. Não se trata de uma alienante proposta apolítica, sem nenhum reflexo sobre as relações sociais de exploração, dominação, em que a felicidade seja projetada somente para a metafísica. Muito pelo contrário, contudo, não dá para anunciar as boas novas quando as pessoas se tornam obstinadas e ensurdecidas. Quando Jesus falou da situação das mulheres grávidas e das mães que amamentam, que nós já falamos aqui no versículo 19, o mestre estava referindo-se a uma realidade ainda presenciada nos tempos modernos. Basta assistirmos aos noticiários, na TV, na internet, os campos de refugiados. Nós vamos ver vários países ao redor do mundo, sobretudo na África e Médio Oriente. Nessas horas, as pessoas vulneráveis são as que mais sofrem, de modo que incluiria também os casos dos mais idosos, cadeirantes, deficientes, físicos, visuais, etc. Então veja que a parte histórica desse sermão profético se cumpriu. Falo que ainda dá para se interpretar esse texto no modo simbólico, para nós precavermos diante de outras situações semelhantes, bem como serve como embasamento para a estruturalização da corrente doutrinária da escatologia, ou para a formação da escatologia. Então, meus caros, antes de tudo nós temos que ter isso em mente, porque muitos interpretam, e não é para se interpretar literalmente, porque a sua literalidade já se cumpriu toda. Quando Jesus fala aqui, lugar abominação, foi o que ocorreu, tiraram o templo de Jerusalém e colocaram de Júpiter, como nós vimos aí. Quando diz que é para ir para, se estiver na Judéia, fugir para os montes, exatamente para não aceitar um lado ou outro, tomar partido. Se eles tomassem partido dos zelotes, a igreja ia padecer. Se tomasse partido dos romanos, então nem se fala. E se tentasse de alguma maneira contornar a situação, fazer com que os ânimos ficassem mais acalmados, seria até muito mais complicado, porque você sabe que geralmente aquele que vai separar uma briga está mais propenso a apanhar, a ser violentado e até morrer. Então, muita cautela. E por isso que Jesus deu esse conselho para os discípulos, e que serve como exemplo para a igreja e serve também para exatamente aquilo que vai se configurar no futuro, né, que nós não sabemos exatamente o dia, porque a hora e o dia nós não sabemos, de quando vir o anticristo, a grande perseguição da igreja, isso quando estiver de fato acontecendo. E quando nós tivermos problemas interiores, conflitos internos, próximos ao nosso redor, ou com relação às nações, é para nós termos essa precaução. Por exemplo, nós tivemos, pelo menos diz a história, apesar de muitos discutirem isto, 2 guerras mundiais. E quem vivenciou essas 2 guerras mundiais, se seguisse as recomendações aqui de Cristo, com certeza eles iam poupar a sua vida. Por quê? Se eles vissem exatamente o governo, os governos e os protestantes querendo destruir aquilo que era sacro, eles tinham que sair do local. Ou seja, se fosse para cultuar Deus, não ir numa igreja cultuar. Deveriam procurar um lugar
que simbolizasse os montes, no sentido de que ali eles estivessem abrigados, protegidos e ninguém fosse os perseguir ou matar. Seguiria isso aqui, uma cartilha muito interessante para a sobrevivência se passarmos por guerra, se passarmos por situações das mais calamitantes, se passarmos por tentativa de assalto, de chacina, de um serial killer, tudo está englobado aqui, tá? E obviamente no sentido espiritual, quando o governo do anticristo e tantas outras coisas ocorrerem. E aí aqui abre uma divergência, né? Abre uma discussão enorme. Por quê? Porque tem a corrente daqueles que creem que a igreja não vai passar pela tribulação e da corrente daqueles que creem que a igreja vai passar pela tribulação. Fato é que o que Jesus falou aqui, boa parte já se cumpriu. A igreja passou pela tribulação, teve que fugir. E muitos, com base nisso, afirmam que a igreja vai passar por tribulação. Outros chegam a dizer, não, a igreja passará pelos princípios das dores, passará por um momentozinho de sofrimento, mas não pela grande tribulação de fato, pela exatamente grande tribulação. Vai só sentir, é um preâmbulo, ou melhor dizendo, uma prévia da grande tribulação. E aí quando ocorrer isso é o sinal da vinda de Jesus, toca a trombeta e a igreja sobe. Aí vamos buscar embasamento lá em Apocalipse 3, versículo 10, né, se eu não me equivoco, aquela promessa de Jesus à igreja de Filadélfia, que ela não vai passar pela grande tribulação, porque haveria uma assolação na terra tal, e eu te livraria e tal. Nós até podemos ler, né, para dizer exatamente o que Jesus disse na carta à igreja de Filadélfia. Esse é o principal argumento daqueles que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Versículo 10 do capítulo 3. Como guardasse a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui fala em tentação, né? Não fala em grande tribulação. E aí também é um outro ponto. Apesar de muitos buscarem na origem grega, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, dizendo que na realidade isso foi uma mal tradução da tradutora Almeida e que em outras versões estariam mais próximos exatamente o que quer dizer o termo grego, que seria uma tribulação, né? E seria uma aflição muito enorme. Ok. Fato é, meus caros, que isso pouco importa. Não vai impedir nós de sermos salvos. Eu até sou a favor dessa corrente de que a igreja não vai passar pela tribulação. Porque na realidade, se nós formos parar para pensar, a igreja já está passando tribulação há tempo, desde o início, né? E ainda não é o fim. Então a igreja vai passar também pelo governo do anticristo, talvez chegar a experimentar um pouquinho de como vem a ser. Sim, agora vivenciar tudo até o fim, eu acho difícil. Mas pode ocorrer. A Bíblia não é clara nesse sentido, por mais que haja argumentações de ambos os lados, até com bastante versículos, com o supedâneo bíblico, não há. Então deixamos isso um pouco de lado. Porque o que importa é nós pensarmos da seguinte forma, e não nos equivocarmos, nos assustarmos, amedrontarmos pessoas, porque quando eu era mais jovem, mais garotinho, diziam, olha Bruno, Jesus vai vir, vai cair a estrela do céu, Jesus vai vir em breve, vão cair o sol, tudo vai se desfazer. E criava aquela fobia, aquele medo, aquele terrorismo psicológico na mente da criança. Isso não se deve fazer. Até porque isso ocorreu já de fato na história.
E nós não sabemos o dia nem a hora. Então não é para nós criarmos problemática nesse sentido. As pessoas, né, os cristãos um pouco mais antigos, com pouco conhecimento, pregavam dessa forma. E não quer dizer aqui que eu seja um herege ou estou tentando deturpar a palavra de Deus pregando assim. Eu estou falando uma realidade, que não é para nós criarmos chifres de bois onde que não tem, né? Criar problema onde não tem. É óbvio que isso vai ocorrer. A terra está predestinada para o seu fim e será de fogo. Haverá a segunda vinda de Cristo. Os mortos irão ressuscitar. Os que estiverem vivos vão ter seus corpos transformados em um corpo incorruptível. Isso tudo acontecerá. Mas nós não sabemos o dia e não é para nós ficarmos aí, né, amedrontados, porque sentido algum teria nós vir para essa terra. Nós viemos para essa terra para testificar de Deus, servir, o agradecer e viver a vida. Viver a vida. Viva lá a vida. É isto. É óbvio que nossos ancestrais passaram por muitas perseguições. O mundo de outrora era outro. Era um mundo que não tinha tanto respeito, que Cristo teve que vir realmente para respeitar a cada um. Então, tudo isso foi necessário para que nós tivéssemos evolução no pensamento, no compreender melhor o amor de Deus, já que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Tudo nesse aspecto, tá? E tudo isso é fruto exatamente da herança adâmica do pecado. Porque o homem pecaminoso, que tem a natureza pecaminosa, e está destituído da presença de Deus ou da glória de Deus, este faz só coisas erradas. Barbáries e mais barbáries a preço de nada. Essas guerras que ocorrem desde a era de Cristo, até antes de Cristo e até hoje, a troco do quê? Absolutamente nada. Por dinheiro, por fama, por poder. Poderes, famas e dinheiro passageiro. Porque as pessoas mataram, o Hitler matou tantos, mas morreu. Tantos guerreiros, tiranos, cruéis, mataram, mas morreram. Não tem como escapar do veredicto de Deus, que é a morte. Ainda bem, porque a morte igualiza ou iguala a todos. Quer dizer, ninguém vai escapar. Você pode ser bom, pode ser ruim, você vai morrer. Então, o que faz de mal aqui nessa terra é ruim. Porque não é só você perder a sua reputação aqui, é também perder a sua própria vida. Porque você perde a sua vida fazendo coisas más. Não é você só ter simplesmente a má fama de um homem tirano, mas você perde, porque você já experimentou os sentimentos ruins. Todo mundo experimenta os sentimentos ruins. Isso faz mal para a alma, isso faz mal para o coração, que seria o simbolismo exatamente da alma, do entendimento. E se a alma está deturpada, afligida, essa alma corrompida, ela não entra no céu também. Ainda tem mais essa questão. Além de você fazer mal para você mesmo, além de você não ser bem quisto pela sociedade, você perde a sua alma. E adiantará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que Jesus disse? Não adianta. Então pensamos nesse sentido, sem também ficarmos apavorados. Confiamos no Senhor. Os que confiam no Senhor são que nem um monte de Sião que permanece para todo sempre. E sejamos cautelosos. A hora de se prevenir, que se prevenimos. Por exemplo, essa passagem aqui serve para nós, quando passarmos por uma situação caótica de assalto, de arrastão, tomarmos algumas precauções. Não reagirmos. É claro que esse não reagirmos até soa como uma permissividade ou uma anuência nossa, concordância com o fato criminoso. Mas só que, se nós não fizermos isso, ficaria muito mais complicado.
Se pudermos agir, se pudermos com cautela contornar a situação, ok. Seja com uma arma, seja com um diálogo, mas quando não há essa possibilidade, e no caso histórico aí da década de 70 da era de Cristo e de cento e pouco, o falso Messias, não tinha como possibilidade de diálogo. Era matar ou morrer, né? Então, entre matar ou morrer, mais vale fugir. Por mais que isso para alguns fosse uma perversidade, uma crueldade, uma covardia, como os zelotes aí afirmaram que os cristãos que fizeram isso estavam errados. E agora, no simbolismo da igreja, e vamos deixar um pouco de lado o que já ocorreu na história, né? Porque o que Jesus falou aqui se cumpriu. Depois repetiu várias outras vezes na cronologia histórica, né? Com guerras, se for analisar. Agora, vamos ao simbolismo disso tudo que Jesus falou no campo espiritual. Quando nós virmos a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê atenta. O que vem a ser essa abominação no lugar santo hoje em dia, atualmente? Essa é a grande indagação. Quando você vai para um templo, quando você vai para um lugar que diz que busca a Deus, que diz que lá Ele se apresenta, opera sinais e maravilhas, e a palavra da verdade não é pregada, a santidade não é exigida, e as coisas que acontecem lá é simplesmente lançadas como iscas para pegar os fracos, para enriquecer a cúpula, a cúria de uma denominação dita cristã. Isso é abominação no lugar santo. Isso é a abominação da desolação que está no lugar santo. Salomão falou em Eclesiastes para nós termos cuidado com o nosso pé ao entrar na casa do Senhor. Moisés recebeu uma repreensão do anjo ao dizer que tira as tuas sandálias, que o lugar que pisas santo é. E esse lugar santo não quer dizer um espaço geofísico, um espaço de 4 paredes, de um galpão, de um salão, de um centro de eventos. Não. Esse espaço simbólico somos nós mesmos, porque nós somos, de acordo com a palavra do Senhor, São Paulo fala nisto, o próprio templo do Senhor, a própria habitação do Senhor. Então, para nós entrarmos no templo, é necessário o quê? Nos purificarmos. Da mesma sorte que para Deus entrar no templo que somos nós, é necessário o quê? Santidade. Porque Deus é santo e existe santidade de nós. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Santificação esta que não é de acordo com a cosmovisão, já digo assim, humana, mas sim de acordo com a cosmovisão do mundo espiritual. Cosmo, mundo, visão, visão do mundo, né? Então, meus caros, quando você vê, são alguns exemplos, pregar coisas que não são edificantes, quando você vê a inversão de valores, isso é abominação no lugar santo, que pode ser a sua família, que também é um lugar santo. Família, o matrimônio que Deus criou, é o local da habitação do Senhor. Josué chegou a dizer, eu e minha família servimos ao Senhor, e quem serve ao Senhor também é o templo do Deus vivo. A família é o templo do Deus vivo. E quando há a profanação desse templo, Deus não opera. E quando houver isto, é para nós nos atentar que já está perto do fim. E aí você vê o que está ocorrendo na família hoje em dia. Está se perdendo aquela essência da família tradicional. Hoje em dia temos variados tipos de família.
que na realidade não tem respaldo bíblico. Família homoafetiva, de lesbianismo, família poliafetiva, com várias pessoas, pode ter 4, 5 pessoas e ali celebram um casamento e tem direitos. Eu não sou contra os direitos civis, porque à luz do Evangelho entendo eu que não é por força nem por violência. Quem quer seguir fazendo as coisas erradas, que faça à luz da palavra de Deus. Agora estou falando para pessoas que creem na palavra de Deus, que creem no Evangelho do Senhor e que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Porque quem está disposto a fazer a vontade de Deus, ele ouve a repreensão do Senhor e faz o que fez Maria Madalena. Jesus disse para ela: eu não te condeno, vai e não peques mais. Maria Madalena não pecou mais. Se aquele que adulterava se arrependeu agora, vai e não faça mais isso. Se você traía sua esposa ou vice-versa e aceitou a Cristo, viu a luz do Evangelho, entendeu melhor as coisas, vai e não pecas mais. Se havia o coito ilícito, se havia a fornicação, a promiscuidade, o lesbianismo, a homossexualidade, a bestialidade, se havia casos terríveis, mas felizmente há, de incestos, ou até mesmo de sexo ou coito entre animais, com animais, a chamada de bestialidade, acho que esse é o termo, né? E se há o arrependimento, Deus perdoa, lança os pecados nossos no mar do esquecimento e agora a novidade de vida. E você percebe que a família está caminhando para isso porque está cada vez mais distante de Deus. Por que está distante de Deus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, e ao se esfriar o amor, a abominação entra no lugar santo da família. Família tradicional, pai e filho, aliás, pai, mãe, filhos e filhas, você está vendo cada vez pouco. Você vê aí pai tendo filho solteiro ou mãe, e o filho vai ser criado por avó ou por avós, pelos avós. O pai vai contrair um outro casamento, depois já sai de um, já vai para um outro, e aí não tem estabilidade, não tem uma vida de fato santa, matrimônio, não se contenta com o que tem. A mulher da mesma forma, dando até mau testemunho ou passando um péssimo exemplo para os filhos. Quando você vê o pai e a mãe que casam, hoje amanhã estão separados, e as crianças sofrem por conta disso, do divórcio, e às vezes é por coisas tão mínimas, uma questão financeira, um mal entendido, coisas tão mínimas. Outras coisas que estão ocorrendo com frequência, maridos traindo suas esposas com homens, e a dissolução do casamento por conta disso, da homossexualidade, do lesbianismo. E isso está acabando com o lugar santo. Quando você ia para uma igreja, porque a gente não tem como ser contra a um local que se destina a louvar a Deus e adorar. Eu sou contra templo, apesar de aquilo ali não ser nada, só uma representação. Aliás, é só um local que abarca a reunião dos irmãos, nada mais do que isso, né? Mas por conta disso, muitos, ou em nome disso, muitos têm se enriquecido, fazendo daquele local que é para a reunião dos irmãos o seu ganha-pão, lucrando com aquilo. Quando você vê isso, está maculando a coisa santa. Quando você vê a educação das crianças sendo deturpada, as crianças sendo ensinadas a ter já uma vida sexual,
ou a demonstrar lascívia, sexualidade, está profanando as crianças. Que Jesus disse que bem-aventuradas é aquelas que vêm a Ele. Que o louvor da boca dela sai perfeito. E tantos outros exemplos, meus caros. Isso aí está acontecendo há muito tempo e cada vez mais se multiplicando. Quando você vê a falta de amor dos irmãos, que é para ter irmão. Quando você vê um irmão cada vez mais invejando outro irmão, caluniando, injuriando, não perdoando, seja irmão consanguíneo, seja irmão espiritual, o próximo em si, abominação no lugar santo, as coisas santas de Deus. Aí Jesus disse: não dê as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. E esses tais, quando eles desviam da palavra de Deus, estão fazendo isso. Estão fazendo pior do que aqueles que já estão no lamaçal. Porque em Apocalipse chega a nos afirmar, Jesus, que aquele que esteja limpo é para se limpar mais ainda, aquele que esteja sujo é para se sujar mais ainda. Então é nesse contexto. Então tudo que nós estamos vivenciando diariamente, meus caros, é um prelúdio do fim, sim. Casamento gay. Nada contra a pessoa, mas o casamento, esse matrimônio foi aprovado por Deus desde o início. Senão ele tinha dito, olha, eu vou criar da costela de Adão, ou criar o outro ser que venha a ser do mesmo sexo. E até hoje em dia, aliás, nos dias atuais, estão questionando a questão do sexo, que agora tem que ser gênero, que há diferença, porque o gênero pode ser vários, o sexo realmente só existe dois. Essa é a política aí dos esquerdopatas, dos ditos dos direitos humanos, né, do movimento LGBT, em querer afirmar, inclusive usando a Bíblia. Eu recentemente recebi um comentário de um sujeito, uma pregação que eu já tinha feito há muito tempo no meu canal Abordagem Cristã, que eu refutava a teologia inclusiva. O que é a teologia inclusiva? É querer fazer com que os desprezados, a minoria, mas não os desprezados, digamos assim, preto, o índio, as pessoas que são desprezadas mesmo para a sociedade, o mendigo, né? o alcoólatra, o viciado em drogas, para ajudar essas pessoas a se recuperarem, ou até mesmo os gays, lésbicas, etc. Não. Essa teologia inclusiva ela é específica só com o movimento LGBT. Agora parece que é LGBTQQ. Cada dia aumentando aí a sigla. Porque já não tem mais o que criar. Porque então criando robôs transexuais, lésbicos, querendo humanizar esses robôs. E aí vão dizer que céu e tal. Tá chegando a esses absurdos. Então eu refutava a teologia inclusive, não pelo fato deles pregarem que Deus aceita eles como eles são, que não há pecado nenhum, eles praticarem as práticas que eles praticam. Não era nem isto. A questão que me deu asco foi eles querer dizer, afirmar com uma mente tão impura, tão profana, anticristã, dizer que Cristo era gay. Que Jesus era gay porque João deitava no seu peito. Querendo dizer que a amizade de Davi com Jonatas era na realidade, uma amizade homoafetiva. Ou havia relações de coito homoafetivo. Ou homoafetivo entre ambos. Olha o absurdo. Ele dizer que Ruth e Noemi, nora e sogra, eram lésbicas. Queriam dizer, ou ainda continua a dizer, que os eunucos da época de Cristo, até anterior a ele, eram tudo gays. Enfim, faz uma costura, um remendo, uma concha de retalhos, com vários versículos isolados, fora de contexto, história, tudo, para criar uma pseudo-doutrina do diabo para enganar o povo. A fim, obviamente, de que haja aceitação por parte de todos. Isso é profanar
o Evangelho Santo, as Sagradas Escrituras? É deturpar a palavra de Deus? Ou não é? Você quer pecar? Porque é a mesma coisa que é um pecado, que é pecado você praticar o coito homossexual, é pecado você adulterar. Você que está casado, cobiça uma mulher de outrem e coabita com ela. Ambos são pecados. Não existe para Deus uma hierarquia de pecados, digamos, isso é um pecadão, esse é um pecadinho. Tudo é pecado. E tudo está passível de impedir a pessoa de entrar para o céu se ela não se arrepender daquilo que ela fez. Agora, esse não é o problema. O problema é exatamente abusar de toda a boa vontade. Abusar, inclusive daquela expressão que é muito conhecida, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Quer dizer que porque Deus ama o pecador, então ele vai até amar o pecado. Vai aceitar o pecado. É um absurdo, meus caros. Uma coisa é você praticar o coito. Outra coisa é você achar que aquele coito ilícito à luz da palavra de Deus, aquele que conhece, porque aquele que não conhece Deus pode perdoar, porque perdoa o tempo da ignorância, queria dizer que é aceito, deturpar a palavra do Senhor. E o grave ainda, o agravante, dizer que Jesus era gay. A Bíblia não mostra, porque se a Bíblia quisesse mostrar que Jesus era gay, ela dizia. Está relatado violências, incestos, crimes e tantas outras coisas na Bíblia Sagrada, porque ele não estaria a homossexualidade, é preconceito. Preconceito e a rameira, Maria Madalena, não era preconceito? Os judeus não tinham preconceito com ela? Não era nem para estar descrita na Bíblia Sagrada, porque para a lei, tanto os homossexuais e as prostitutas eram para ser mortos apedrejados. Está lá na lei. A condenação era a mesma. Eram para ser mortos. Então, se Deus perdoou Maria Madalena, perdoou e disse para ele não pecar mais, ou seja, não praticar, ele perdoou ela e não quis que o modus de execução fosse o mesmo, né, da lei. Agora um outro, dando uma nova chance, não um modus de acabar com a vida da pessoa, né? Quer dizer, da execução penal máxima. Então é só para esclarecer como há abominação no lugar santo. Nós ficarmos aqui falando só nesse versículo, nós vamos ficar aqui tempos e mais tempos falando acerca disso. Então, quando estiver na Judéia, fuja para os montes. Quando estiver numa situação difícil, fuja. Se você está vendo um assalto na rua, tem como você ir para uma outra rua, vá. Se você está vendo uma briga de marido e mulher, não meta a colher, como diz o ditado. Não vai lá se meter. Separar, você pode apanhar, você pode arranjar problema para você. Se você está vendo uma briga, chama a polícia. Tudo aqui está embasado nesse versículo 16. Jesus, quando viu que eles queriam matar ele pegou e fugiu. É covardia de Jesus? Não, é sabedoria. Aí muitos dizem, não, você tem que sofrer, você tem que perdoar o seu próximo, mesmo ele te abusando de ti. Porque Jesus morreu, foi aviltado, humilhado e crucificado. Ora, aquilo é cumprimento de profecia, e era só para ele, ninguém mais pode fazer. Pode até querer fazer, e pode até fazer, mas não tem valia alguma, porque é só para Jesus aquilo. Tinha natureza tanto divina como natureza humana, né? Ia falar natureza natural. Então, meus caros, prudência. Jesus disse para nós sermos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. E é nesse sentido. Você vê várias problemáticas, fuja. Se você não fugir, você pode realmente sofrer. Então seja sábio nesse sentido. E é para tudo na vida. Inclusive, quando estiver passando por um perrengue, de ordem religiosa. Quando alguém vir para criar problema com você, criar caso, começar a te taxar de hipócrita, te taxar disso, você sabe que não é. Falar que você é um herege, um endemoniado, você sabe que é fraco,
mas está buscando a misericórdia de Deus. Tudo isso. A Bíblia fala para nós fugir da aparência do mal. Já é um mandamento nesse sentido. Já é um início, quer dizer, se é para fugir da aparência do mal, quanto mais do mal. Perceba que se é para fugir de nós aparentar fazer o mal, ou aparentar ser do mal, termos o mal ou recebemos o mal também. Inclui. Pense, o Evangelho é, como eu sempre digo, equilíbrio e desapego. Pessoa conhece o Evangelho, tem um equilíbrio, já sabe. Sair de todas as situações, entrar, enfim. E sabe que é desapego. Desapego por quê? Às vezes você tem que fugir da sua cidade. Sair da sua cidade. Porque se você ficar na sua cidade, você vai ser perseguido, você não vai conseguir estar bem na vida, porque as pessoas já não vão com a sua cara, você não consegue um emprego, você não consegue viver. Aí é necessário desapegar das posses, enfim, e ir para um outro lugar, que haja prosperidade. Fazer que nem Abraão fez na fé, saiu de Ur dos Caldeus e foi viver em tendas, confiando na promessa de Deus. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, fica ali mesmo. Tome cuidado vigiando. Quando você está aí num tiroteio, o que você tem que fazer? Se abaixar, procurar um local para se esconder, atrás de um carro, atrás de uma árvore, de uma parede. Não é? É a lei da sobrevivência. Recentemente aqui na cidade foi assaltado um banco. E eu moro um pouco longe do banco. Mas eu escutava os tiros daqui. E tiro com um rifle. Acho que era com um rifle, com aqueles armamentos poderosos. E foram mais de 100, 200 tiros. E a gente pensava, a priori, que era até aqui próximo. Então era cada um se escondendo, dos meus familiares, dos pessoal aí vizinho e tudo. E lá perto então nem se fala. Nós temos que saber. Não sabemos de onde é. Vamos nos precaver. Do que às vezes você achar que não é nada e aí morrer. Aí surgiu uma outra situação. Eu estava bem próximo de um grupo, de uma quadrilha que estava assaltando uma joalheria. E começou a haver tiroteios, deu quase 100 também. E eu fui ver o que era. E não percebi eu que um dos da quadrilha tinha sido morto. Ou estava quase morrendo, já estava pronto para morrer. Já estava dando as suas últimas respiradas, né? E quem matou ele, na realidade, foi até o proprietário da relojaria. Ou da joalheria. Só que, não só eu, várias outras pessoas, nem cogitamos na possibilidade de haver a represália. Daqueles outros participantes, integrantes da quadrilha, virem e começar a perseguir o dono por ter feito aquilo, ter matado um dos integrantes. E foi o que ocorreu em seguida. E foi na hora que eu estava para ver. A sorte, graças a Deus, que na correria eu soube voltar onde eu estava, que é um lugar protegido, e escapei. Mas se eu fico ali, é uma situação terrível, não é verdade? Então, principalmente você que mora nas cidades grandes, eu moro no interior, mas pessoas que moram nas cidades grandes aí, nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio, então, se fala, todo cuidado é pouco, né? E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma, precaução. E quem estiver no campo não volta atrás a buscar o seu vestido, deixa as coisas, deixa. Mas vale perder as coisas do que perder a vida, mas vale perder uma casa, um carro, perder a vida, porque as coisas se recuperam com trabalho, com dinheiro. Agora a vida, né? É um dano irreparável. E quem estiver no campo não volte mais buscar, como já disse, mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. E a gente sempre ouvia essa expressão na igreja, dizendo, olha, ai das grávidas que amamentaram, elas vão sofrer. Não, aqui Jesus só está relatando que as pessoas vulneráveis, tanto as grávidas,
tanto as crianças, os idosos, os doentes físicos e tal, eles vão sofrer com uma situação de emergência, com uma guerra, ou um conflito. São essas pessoas que vão estar mais vulneráveis. E a gente escutava as pregações, né, na igreja, na época que visitava os templos, enfim, e todo mundo, olha, ai das grávidas, Deus vai pesar a mão com as grávidas, como se Deus tivesse raiva com as grávidas. Mas não é nesse sentido. É que esse pessoal está mais vulnerável a isso. Está mais vulnerável a essa atrocidade humana, tá? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No inverno por conta do frio, né? Que às vezes chega a ser rigoroso, dependendo do local onde você está. Lá em Israel, então, nem se fala. Fica ruim. A fuga, que seria exatamente ir para os montes. Porque ir para os montes no frio, né? Mas o frio porque nas serras, as grandes montanhas mais altas, é que dá mais frio. Aqui em Santa Catarina nós temos a cidade, se eu não me equivoco, é até do Brasil, a mais fria do Brasil, que é Urupema, que é na região ali de São Joaquim, acho que é Urupema, ainda tem mais uma outra também, Bom Jardim da Serra, enfim, que chega na época do inverno a dar 6, 7, quase 10 graus negativo. Por quê? É lá em cima, lá na montanha, lá nos montes mesmo, bem lá alto. Está muito acima do nível do mar, a altura, né? Então é mais frio. Então por isso que Jesus disse, cuidado para não ser no inverno, porque foi no inverno, como é que nós vamos suportar lá no monte? Só a subida, imagina permanecer lá, né? Tem que estar bem agasalhado. E não sabe por quê. Os judeus tinham a tradição de guardar o sábado. E guardando o sábado, quantas pessoas iriam ser mortas, porque estavam ali louvando a Deus e tal, e viesse aquela muvuca, digamos assim, a igreja passando, os discípulos passando, e os sabatistas poderiam impedir, porque não pode trabalhar, porque não pode fazer isso. Era nesse sentido. Isso até traz um simbolismo, né, para os dias atuais, que não é para ser nem no inverno e nem no sábado, para nós pensar no seguinte sentido: no inverno por causa do frio, ou também no simbolismo do inverno, que quer dizer ou representar a idade finda da velhice, de acordo com o simbolismo das estações do ano. Então, pensamos o seguinte: o inverno realmente é complicado. É realmente complicado para todos, né? Ainda mais aí que tem surto de gripe, tem isso, tem aquilo. Imagina se você passar uma situação alarmante nesses dias de inverno. Ou se você passar pelo princípio das dores ou o princípio da grande tribulação no inverno. Vai ser mais complicado ainda, né, para você se refugiar. Bem como no sábado, porque sábado é o dia de descanso. Apesar de que aqui no mundo ocidental não se observa muito o sábado, a única que se observa talvez o sábado, tem mais uma outra denominação, mas a mais conhecida é a adventista, tem até isso garantido em lei, folga das 18 horas de sexta-feira até 18 horas de sábado. Não ser no sábado pelo fato do que, meus caros? No sábado, geralmente as pessoas estão descansando. Quando não estão trabalhando, ligando com as tarefas domésticas. E é um dia que você fica também um pouco mais vulnerável, pelo fato de você dar mais destaque, ou dar mais ênfase, melhor dizendo, sua família, dar mais prioridade às coisas dessa vida, ou às pessoas e não a Deus. Também pode se representar nesse sentido aí também. Vamos seguindo.
Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e não tampouco há de haver. Óbvio que foi uma perseguição grande, será a grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, realmente se não houvesse a cessação daqueles dias, nós nem estaríamos aqui. A raça humana não existiria mais. Imagina se todos se degladiasse e matasse em 70 depois de Cristo, ali aquele evento que eu citei do falso cristão, ou Messias, melhor dizendo, se todos fossem mortos, Eliseu, diante dos tigres, diante dos leões e tal. Então, por que Deus abreviou esses dias, ou seja, encurtou, impediu que avançasse mais, que se estendesse mais as guerras. Imagina as guerras, se houvesse guerra o ano todo, né? Deus então mudou o coração das pessoas, trabalhou para que acabasse aquela guerra. Também é nesse sentido. Obviamente que representa a sua segunda vinda, né? E Deus iria encurtar o sofrimento. Ia exatamente ter misericórdia dos seus, por causa dos seus escolhidos, como bem diz o versículo, né? Para salvá-los. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, não dê crédito. Quantos Messias antes de Cristo, depois de Cristo tiveram, estão tendo aí? Nós estamos vivenciando ou vendo isso. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganarias dos escolhidos. Quantos estão sendo enganados? Quantos falsos profetas, aí, pregadores, apóstolos, agora, Pai Deus, Vice Deus, enfim, várias nomenclaturas aí. Quantos estão arrebatando multidões, com o evangelho falso, curando, operando? Vão chegar diante de Deus e vai dizer: olha, apartai-vos de mim, que eu vos nunca conheço. Que eu vos nunca conheci, que eu não os conheço. Né? Esse que eu vou tenho dito. Portanto, se você disser que ele está no deserto, não saiais. Então, se é o interior da casa, não criais. Está aqui, está acolá, não está. E nem no simbolismo, e nem espiritualmente, às vezes também, né? Olha, Deus está aqui, Jesus está aqui. Às vezes a pessoa não quer dizer que ela é Deus. Não, eu não sou Deus, mas eu creio que Deus está aqui. E Deus não está. Por que Deus não está? Porque não há santidade. Não havendo santidade, não há como Deus habitar. Porque sem santidade, Ele não opera. Sem santidade não veremos a glória de Deus, tanto aqui nessa vida como na vida vindoura. Então tem que pensar dessa forma. Tem pessoas que até vão de boa fé e tal, e não se auto-intitulam Deus ou Jesus ou Cristo, mas diz que Deus está aqui, diz que viu visão, diz que Deus está revelando, e é tudo papo furado. Às vezes eu digo que não é boa de má fé porque são forçados, educados a fazer assim, né? Às vezes eles têm até delírio, enfim, Deus é que vai julgá-los. Mas também nesse sentido nós temos que tomar cuidado, que existem realmente pessoas de má fé fazendo isso. Às vezes elas não dizem que são Deus, elas não dizem que são que nem o Henrique Cristo diz que ele é o próprio Cristo, que veio aí a segunda vez. Né? Então, é para examinar os espíritos, não deixarmos ser enganados pelo espírito enganador. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago. Rápido, piscar de olhos, salar de dedos. Né? Pois onde estiver o cadáver, aí, ou aí, né, se ajuntarão as águias. O que quer dizer esse último versículo? Tem vários simbolismos também. Quando não há um cadáver, né? Não há carniços, urubus não estão ali. E quando há os mortos espiritualmente, os mortos até físico, ou em várias outras áreas, as carniças não estão ali para se aproveitar.
É para pensar. Veja, tem os aproveitadores do Evangelho, que às vezes nem dizem que são Deus ou Cristo, mas se aproveitam do Evangelho, dizendo que Cristo está ali espiritualmente, e não está. E eles fazem isso com quem? Com o cadáver. Porque se eles fossem fazer com a pessoa viva para Deus, eles não iriam fazer, porque não teria carniça para eles comer. Não teria a lã, a gordura das ovelhas, nada. Por isso é importante nós estarmos vivos para Deus. Cadáveres para o mundo. Mortos para o mundo. Pecado, Satanás. Agora para Deus, vivinhos da Silva. Porque daí o homem não nos engana, o pecado não nos engana e nem Satanás. Pensamos nesse sentido. E assim como Cristo vem nesse relâmpago, pode vir a qualquer hora, então sejamos pessoas preparadas, que nem as virgens prudentes, sensatas. E também essa questão do relâmpago sair do Oriente e vir até o Ocidente, essa rapidez deve ser até maior do que ou equivalente a anos-luz, serve também para nós acreditar na presença de Deus espiritualmente, né? Que se nós invocarmos o seu nome, enquanto está perto, enquanto se pode achar, Ele vai operar, Ele vai realizar grandes sinais e maravilhas na nossa vida, Ele vai nos salvar vidas, transformar. Claro, que sejamos sinceros, né? Para que haja exatamente a reciprocidade de Deus e realmente a sua obra se realize. Então, meus caros, que Deus os abençoe e fale mais ao vosso coração. Essa foi a mensagem de Deus. Uma mensagem um pouco diferente, aí você vai achar um pouco filosófica, um pouco teológica demais. Não. Só desmistificando, né? Desmistificando muitos mitos aí, muitas crendices, muitos dogmas heréticos que não têm respaldo algum da Bíblia, né, de querer amedrontar as pessoas ou ganhar almas através do medo e da força, no grito. Não se ganha almas assim. Se ganha almas pregando o Evangelho genuíno como ele é, e o Espírito de Deus é que vai convencer o homem e a mulher do seu erro, do seu pecado. Então não criamos, meu Deus, como é a vinda, tem que fugir para a Judéia. Não necessariamente, esse simbolismo aconteceu. Tem que ter precaução, tem que fazer aquilo que Jesus disse. Olhai, vigiai e orai. Nós vamos pregar mais adiante aí, daqui a mais uma ou duas pregações acerca disso, que é o sermão acerca da vigilância, ok? Que Deus os abençoe e até a próxima.